Em 2013, a Microsoft anunciava o Xbox One e falou para o mundo inteiro que ele vinha com um sistema que impedia o compartilhamento de jogos. A galera ficou possessa, a internet ficou muito bolada. O que a Sony fez em resposta? No palco da E3, evento gigante de games, eles falaram isso daqui, ó. If you enjoy playing single player games offline, PS4 won't require you to check in online periodically. And it won't stop working if you haven't authenticated within 24 hours. E pô, a galera foi ao delírio, né? A PlayStation está do nosso lado, a PlayStation sim respeita os jogadores. E para deixar essa mensagem ainda mais firme, eles ainda lançaram esse vídeo daqui, ó. Simplesmente dois caras ensinando como compartilhar um jogo no Play 4. Cara, esse vídeo tem milhões de visualizações, virou aí o símbolo de que sim, a PlayStation está do nosso lado. Então esse era o papo dos caras lá em 2013. Agora em 2026 isso mudou drasticamente, né? 1º de julho de 2026, a Sony vem a público para dizer que uma direção natural para se adaptar às tendências do consumo, a partir de janeiro de 2028, as mídias físicas deixarão de existir. Como é que ficam os jogos então nas lojas de jogos? Você vai lá no shopping comprar um joguinho, como é que fica isso? Cara, ainda vai existir lá a caixinha, então você vai ter a prateleira lá com os jogos, mas quando você abrir essa caixinha, não vai ter mais um CD ali dentro, vai ter simplesmente um código que você vai usar para baixar esse jogo no seu videogame, e a partir desse momento esse código já se torna inválido. Então você ainda vai até a loja comprar, você ainda existe a caixinha, mas o disco dentro dela não existirá mais. Faleceu. 85% das vendas de jogos de PlayStation já aconteciam no formato digital, então a decisão até que faz sentido estrategicamente para a empresa. O próximo Xbox também já está sendo planejado para ser completamente digital. A Microsoft estaria inclusive trabalhando num projeto chamado de Disc to Digital, que transforma a sua mídia física num arquivo digital para você poder continuar usando o joguinho que você comprou. E aqui um parêntese importante, tá? Esse dado que a Sony trouxe de que 85% dos jogos que eles vendem já são vendidos no formato digital, existe uma discussão sobre a integridade desses dados. Tem um usuário no Twitter chamado Lord PSMG, levantou dados interessantes aqui, ó, incluindo um número interno vazado do hack da Insomniac Games em 2023, que sugere aí que a Sony teria distorcido essas proporções dos dados, que as vendas dele não eram tão digitais assim somente. Eu vou deixar o link na descrição se você quiser se aprofundar, como uma leitura extra para esse vídeo aqui. Agora, voltando para a discussão da mídia física versus mídia digital, vamos falar primeiramente do nosso cenário aqui, do Brasil. A situação aqui, na verdade, é muito pior, rapaziada. Um jogo novo, 0 km, saindo na PlayStation Store, vai custar aí 300, 350, 400 reais, sem desconto nenhum. Já a mídia física, a loja precisava girar o estoque, então se você esperasse 1, 2 meses, às vezes você pegava esse mesmo jogo aí a 180, 200 reais. E ainda tinha a possibilidade de você comprar esse jogo, zerar ele na sua casa e depois revender ele, que seja por 100, por 120 reais, e recuperar boa parte aí do dinheiro que você gastou nesse jogo. Ou você podia também pegar emprestado do seu amigo, e aí você nem comprava o jogo, você zerava um joguinho que o seu amigo já comprou, você só pegou emprestado ali e zerou ele. Ou ainda uma terceira opção, você comprava já esse jogo usado e pagava aí bem mais barato por ele. Cara, esse ciclo inteiro morreu. E pro Brasil, os jogos vão ficar cada vez mais inacessíveis, talvez até um artigo de luxo você ser gamer aí nos próximos anos. Com o fim da mídia física e o produto apenas digital, a Sony que controla o preço, a Sony que controla quando é que tem promoção. O lojista, ele não precisa botar pressão, ele não tem um estoque que ele precisa queimar ali. Não tem a loja do outro lado do corredor no shopping fazendo um preço mais barato para eu ter que concorrer. Isso sem falar num ponto mais assustador ainda, de que a PlayStation já está testando os preços dinâmicos, baseado no seu comportamento, nos sites que você entra, em como que você já gastou no passado. Ela pode mostrar um preço diferente para mim e para você, e pô, eu entender que você tem mais dinheiro do que eu, por exemplo, e te oferecer o mesmo jogo mais caro. E cara, no mundo físico isso jamais existiria. No mundo físico o preço tá ali na tarjetinha na loja e já era. E cara, esse debate ele não é novo, tá? Toda essa mudança de físico por digital, isso já aconteceu muito antes, já foi muito estudado antes. Inclusive o maior argumento que a gente escuta foi da indústria da música, né?
de que quando a gente saiu do físico pro digital, a gente ganhou muito, a gente economizou muito, porque antigamente você pagava, sei lá, R$50 num CD de música, vinha ali com 15 faixas de áudio, e hoje você compra uma assinatura do Spotify e tem acesso aí a milhares de músicas. Então, como a nossa vida melhorou. E sim, é verdade, a música ficou mais barata e mais acessível aí com o digital. O filme também, né? Os filmes foram muito democratizados pelos serviços de streaming versus na época que a gente tinha que comprar um DVD. Mas quando a gente vai olhar para esse argumento da música mais de perto, aquele CD que você comprou em 1998 do Michael Jackson, eu tô usando esse exemplo porque eu ainda tenho esse CD na casa dos meus pais, ele existe, cara, ele tá lá, eu sei onde é que ele tá na casa dos meus pais. Se eu tiver um leitor aqui, eu posso pegar e ouvir o meu Michael Jackson aqui agora. Ou eu posso vender esse meu CD do Michael Jackson, eu posso dar de presente pra alguém. Agora, as músicas que você botou numa playlist do Spotify, elas existem enquanto o Spotify existir e enquanto o Spotify tiver a licença daqueles artistas. Cara, tem música sumindo do Spotify o tempo inteiro, rapaziada. E com o filme é a mesma coisa, o filme simplesmente é tirado do serviço de streaming e você perde o acesso a ele. E a Sony tá provando que com os jogos não vai ser diferente. Inclusive, ela pagou 551 filmes de pessoas que tinham comprado esses filmes aí na loja delas. Eles compraram, eles não alugaram. E sendo bem honesto com vocês, eu já vivi isso, inclusive, muito mais de perto, rapaziada. Claro, num contexto diferente, com outro mecanismo por baixo. Mas quando os jogos Web3 estavam no auge, na época do Axie Infinity e outros aí, existia muito desse debate sobre a posse real dos seus ativos digitais. Então os NFTs, eles vieram muito com essa premissa de que agora você é o dono disso daqui e empresa nenhuma pode tomar de você porque ele está na blockchain. E cara, na teoria isso é verdade, mas na prática não foi assim que funcionou, né? Porque basicamente todos os jogos quebraram, os tokens colapsaram e você ainda tem a posse real daquele ativo, mas você não tem liquidez, você não consegue vender para ninguém, não tem absolutamente ninguém interessado em comprar. Então tem muita coisa que envolve essa questão da posse real em arquivos digitais. O problema não é tecnológico, é um problema político, porque quem é que vai honrar a minha posse quando não for mais conveniente para a empresa aquele negócio? Na Web3 a resposta foi que ninguém vai honrar isso aqui. No caso das mídias digitais aí dos jogos, vai ser a empresa enquanto ela quiser, e que aquele jogo exista, ele vai existir. E no mundo físico já não, depende de você. Enquanto eu guardar o meu CD do Michael Jackson, eu vou ter ele. E tem um caso que ficou muito famoso e que resume essa história toda melhor do que qualquer argumento, que foi em 2024, quando a Ubisoft desligou os servidores do joguinho chamado The Crew, que era um jogo de corrida de mundo aberto. Quem tinha comprado o jogo pagou lá o preço cheio e em um determinado dia foi logar no game e não existia mais. E aí isso gerou um movimento chamado Stop Killing Games, e aí eles basicamente pediam que os jogos continuassem funcionais depois que o serviço acabasse. No final das contas isso não foi pra frente, porque entenderam que os jogos são donos dos códigos e eles fazem o que eles bem entendem. Enquanto isso, aqui no Brasil, a PlayStation Store do PlayStation 3 vai fechar no final de 2026. Quem tem jogo comprado aí no seu Play 3, fique esperto, você vai perder o seu jogo, a maioria das pessoas não tá nem sabendo disso. Então esse é o padrão, você vai comprar, você vai usar desse produto enquanto for conveniente para a empresa, quando não é mais conveniente eles vão desligar, e isso tá tudo de acordo nos termos e serviços que você clicou em aceitar. E cara, eu fico aqui me perguntando qual é então a vantagem do console, velho? Porque durante décadas a vantagem dos videogames você vai pagar mais barato do que um computador. Mas se o console vai ser totalmente digital, sem discos, com preço controlado pela fabricante, você não vai conseguir mais revender o jogo, cara. O PC já é desse jeito, já é digital há anos, desde que a Steam dominou o mercado. Bom, a Steam pelo menos não costuma apagar os jogos que você já comprou. Eles têm preços muito mais competitivos, inclusive fazem descontos aí, promoções o tempo inteiro. E a conta começa a não fechar mais pro console, mano. Não é à toa que o próximo Xbox está sendo desenhado para rodar os jogos de PC também, inclusive com a própria Steam. Então eu tô entendendo que no final das contas a guerra de PCs versus consoles acabou aqui e o PC venceu. Mas esse não é o ponto, eu não quero falar pra você que só vale a pena comprar o que é digital, que PC é melhor do que videogame. O que eu quero que você saia desse vídeo entendendo, rapaziada, é que comprar e possuir não são a mesma coisa. Quando você vai clicar no botão de comprar na PlayStation Store ou na Steam, você está na verdade adquirindo uma licença de uso, enquanto a empresa achar que isso é conveniente. Isso é muito diferente de possuir.
que é como eu cresci, por exemplo, na década de 90 e no começo dos anos 2000, comprando os meus CDs. Aliás, isso abre um espaço gigantesco aí para pirataria, que sempre foi um dos grandes problemas aí da indústria de jogos, né? Mas isso não é de todo ruim, tá, rapaziada? O digital realmente ele é muito mais conveniente. Agora só entenda que você tá fazendo essa troca conscientemente. Você deixou de comprar o CD físico para comprar o jogo digital e que você entende o que tá acontecendo aqui, o que tá em jogo aqui. A Sony tá basicamente tirando essa opção da gente, né? Então agora essa troca do físico pro digital já foi feita por você. Essa conversa já vinha sendo adiada, ó, há muito tempo, então agora finalmente eles estão dando esse passo. Me conta aqui nos comentários se você tem jogos físicos que você não joga há muito tempo, mas que você não vende, não se desfaz deles, porque vai que um dia eu quero jogar. Eu sou assim, né? Eu tenho vários jogos assim. Ou você já tá 100% no digital e já fez essa migração aí por conta própria. Eu quero entender onde é que vocês estão nessa. E no mais, meus queridos, muito obrigado por ficarem comigo até o final desse vídeo. Eu te desejo sempre muita saúde e até a próxima.